O general pernambucano de 4 estrelas, o senhor Joaquim Luna Silva. Ele é engenheiro militar, formado nas Agulhas Negras, pós-graduação e doutorado na Escola de Comando e Estado-Maior. Esse general, ele vem ocupando aí posições de chefia em Brasília desde 2004, foi ministro da Defesa na administração anterior e nesse governo ele foi nomeado diretor-geral de Itaipu Binacional, que é líder mundial em produção de energia limpa, responsável por cerca de 15% do mercado brasileiro. Então, a sua gestão ela é marcada por austeridade e também por otimização de recursos. Então, vamos ao que os políticos dizem sobre ele. Começando aqui pelo senhor Aldo Rebelo, que é ex-presidente da Câmara, ex-ministro, filiado ao Partido Comunista do Brasil até 2017, que escolheu pessoalmente o general Luna Silva para ocupar a Secretaria-Geral da Defesa, elogiando o general naquele dialeto da esquerda. Ele disse o seguinte: é o mais civil dos militares. Quando o Ministério da Defesa ficou vacante, isso foi em 2008, as 3 armas, portanto, Exército, Marinha e Aeronáutica, se mobilizaram para que o presidente da República nomeasse o general como ministro, o que foi feito. E segundo a apuração de uma publicação do Grupo Globo, Luna Silva deixou, ao longo do tempo em que passou na Defesa, a impressão de um gestor que conhece de orçamento e gestão no setor público. O seu antecessor, o Raul Jungmann, à época afiliado ao PPS, afirmou o seguinte: é um administrador duro, focado na redução de custos e honesto. Isso é muito importante, honesto. Vamos lembrar que, segundo a última pesquisa de opinião do Datafolha sobre a confiança do povo nas instituições, as Forças Armadas apareciam isoladas em primeiro lugar, com 42%. Para um efeito de comparação, é o dobro da imprensa, que inspirou apenas 21% de confiança na população brasileira. Mas, finalmente, o que diz o ex-presidente Michel Temer, do MDB, que apesar dos pesares é um queridinho do mercado. Ele diz o seguinte, aspas, o Brasil e os acionistas vão se surpreender positivamente com Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras. E o Temer fala em surpresa positiva, porque a população brasileira, e nesse caso o investidor brasileiro, é vítima de um jornalismo de torcida preconceituoso, que muitas vezes desinforma e que não reconhece a realidade da competência do alto oficialato brasileiro em atribuições civis. E aqui é importante deixar uma pergunta no ar. Será que esses 2 anos sem escândalos de corrupção no governo federal não estão relacionados com a presença maior dos militares na administração pública? Mas já que a gente estava falando aí da imprensa militante, vamos à pergunta do dia, é a mais importante. Haverá interferência do governo federal nos preços da Petrobras? Então, acho que melhor do que qualquer pessoa para falar isso é o próprio presidente da República. Ele diz o seguinte, repito, nós somos um governo que não interferirá em nada na política econômica de combustíveis da Petrobras. Pode ver, ele critica, ele até joga para a torcida, mas ele não interfere. Ele também diz o seguinte, jamais darei palpite na economia. Eu sou o presidente, mas a palavra final é do ministro Paulo Guedes. A não ser que apareça uma questão social gravíssima, daí nós voltaremos a conversar com mais ministros para falar sobre política econômica. E foi exatamente o que aconteceu. Uma questão social gravíssima. Está sendo varrida para debaixo do tapete. Que é qual? A ameaça de uma nova greve dos caminhoneiros. E pelo mesmíssimo motivo da última vez, que foi o quê? O aumento brusco, o aumento repentino no preço do diesel. E aqui é importante a gente entender a dimensão desse problema. Então, vou trazer aqui para o espectador uma manchete do Estadão, de 15 de outubro de 2018, aspas, greve dos caminhoneiros tirou 1,2% do PIB de 2018. Então, segundo os dados apurados aí pelo antigo Ministério da Fazenda, aqueles 11 dias de paralisação dos caminhoneiros geraram nada menos que 78 bilhões 966 milhões de reais em perdas diretas e indiretas à economia nacional. Gente, isso é equivalente aí a 2 anos e alguns meses do Bolsa Família. Portanto, com base nesses números oficiais de 2018, a gente pode inferir que cada dia de paralisação dos caminhoneiros representaria mais de 7 bilhões de reais por dia de prejuízo, especialmente para quem? Para o agronegócio, que é o responsável maior pelo superávit de mais de 50 bilhões de dólares na nossa balança comercial em 2020.
Mas diante aí desse cenário de ebulição social, o que declarou o presidente da Petrobras, o senhor Roberto Castelo Branco, diga-se de passagem, excelente gestor, mas que infelizmente não demonstrou a devida empatia pelo trabalhador brasileiro nas rodovias. Ele disse que a insatisfação dos caminhoneiros é, aspas, um problema que não é da Petrobras. Acontece que a diretoria da Petrobras é um problema do Brasil, porque, para o bem ou para o mal, essa ainda é uma empresa de controle estatal, de propriedade da sociedade brasileira. Vocês fazem ideia quanto recebe de remuneração esse senhor aí em home office desde março do ano passado, como gosta de frisar o presidente da República, e que tratou tão desdenhosamente do problema dos caminhoneiros que enfrentam sim a pandemia de peito aberto? Manchete aqui do jornal O Globo, setembro de 2020. Petrobras eleva a previsão de pagamentos a diretores. Com salários e bônus, cada um pode ganhar até R$400 mil por mês. Né? Então, a matéria continua. Considerando que a Petrobras tem 9 diretores executivos, em média, cada um poderia ganhar até R$4.800.000 por ano. Né? Então, aqui, só para estabelecer uma comparação, né, o salário do presidente da República é de R$371 mil por ano. Ou seja, o presidente da Petrobras ganha mais em um mês de férias ou de home office do que o presidente da República em um ano inteiro de trabalho. Então, por que eu disse isso? Será que é muito exigir um pouquinho mais de tato, um pouco mais de empatia do presidente da Petrobras? Né?